Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada, aqui na sua TV Mundo Maior e na sua Rádio Boa Nova. Quero mandar um abraço aí então para você, telespectadora, telespectador, rádio ouvinte, e também para os nossos técnicos e técnicas que estão nos bastidores para levar essa programação tão especial para você. E a gente está hoje também com o nosso convidado de sempre, recebendo com muito carinho, Tiago Soares. Olá, Tiago, como é que você está? Oi, Nando, família fiel, todos nós aqui nos encontrando na Alvorada, no nosso coração, na nossa vida, com Jesus, mais um dia, se Deus quiser. Isso mesmo. Então, ó, bom dia para quem está de bom dia, boa tarde para quem está de boa tarde, boa noite para quem está de boa noite, para você que está em outro fuso horário, em outros pontos do planeta. Muito bem, então, a gente sempre traz uma página, a gente vai trazer do livro Pão Nosso, né, que é o livro psicografado por Chico Xavier, pelo nosso querido Emmanuel, e nós escolhemos aqui o tópico 59, sigamos até lá. Então, vamos ver aqui o que nosso Emmanuel nos traz. Ele cita aqui, então, João capítulo 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Jesus. Puxa vida, hein? Olha quanta responsabilidade que ele está nos dando aqui, né, Tiago? De a gente saber também o que está pedindo, né? Vamos ver o que o Emmanuel fala, mas nessa passagem aqui de João, muito interessante o que Jesus diz, né, Tiago? É verdade, olha só, né? Se a gente estiver nele, a gente não vai querer coisa errada. A gente não vai querer desvirtuar. Se a gente estiver realmente em Jesus, nosso desejo será alinhado com a vontade divina. É isso que ele nos pede. Então, tudo que a gente quiser, dentro da nossa liberdade, interessante que a gente viu lá quando a formação do nosso país, Nando, Jesus autorizando iniciar a exploração desses lados da América pelos espíritos, inaugurando um espaço novo, e ele pediu isso ao plano superior, pediu isso a Deus, essa permissão, né? E essa permissão foi concedida a ele. É interessante esse detalhe do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que quando a espiritualidade se reuniu com ele lá dizendo que necessitava abrir caminhos para o nosso planeta, entrar numa nova fase, ele também pediu autorização, para Deus, em conexão imediata. É como se ele estivesse olhando para o céu, o gesto que ele fez, um gesto de contemplação, e aí ele respondeu, está autorizado. Então, quer dizer, ele estava em coinonia com o Pai, e nós também da mesma maneira. Tudo que a gente pedir, quando a gente estiver alinhado com Jesus, a gente vai, com certeza, ser deferido essa rogativa. É verdade, Tiago. E aí agora nós vamos para o nosso Emmanuel, né, que ele diz aqui na sequência. Vamos ver então. Ele diz assim, na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios, né, do Pai. Então, na oração dominical, que é o Pai Nosso, né, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observação ou de observar, como ele fala aqui, né, de observância plena dos desígnios do Pai, né? Pai nosso que estais no céu, né? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, né? Seja feita a vossa vontade, né? Beleza, né, Tiago? A oração dominical ensinada por Jesus realmente nos ensina muito, né? Já começa com esse Pai Nosso, esse jeito carinhoso que Jesus já chamava Deus, né? Chamava de Pai. E do original, né, de uma curiosidade para nós, tem uma palavra lá que deixa escapar como Jesus conversava, a palavra Abba. Não sei se você já ouviu falar. Quando Jesus ele estava orando, ele disse Abba. E essa palavra Abba do original
interessantíssima. Ela quer dizer uma linguagem íntima quando uma criança conversa com seu pai. Então, vamos dizer assim, uma criança conversando com papai, paizinho, aí a gente vai ter que traduzir para a nossa linguagem, mas naquela época seria como se fosse uma criança, a mesma expressão que uma criança usava para conversar com seu pai para pedir alguma coisa. Então, olha como Jesus se dirigia à divindade de maneira tão carinhosa. Ele já começa nos ensinando isso, quer dizer, é um pai se sujeitando às determinações um filho sujeitando às determinações do seu pai com muito carinho, com muito respeito. Verdade. Né? Então, ele continua dizendo aqui, o Emmanuel, sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. A nossa fragilidade, né? Ele sabia de tudo, né? Ele olhava para nós e sabia que a gente era, né? Éramos e ainda somos, né? Muito frágeis, né? E o quanto a gente ainda precisamos aprender a nos fortalecer. E então essa questão de buscar essa ajuda com o Pai é porque realmente ainda nós precisamos, né, dessa ajuda, de entender, inclusive, que ele, quando ele fala, se estiverdes em mim, né, aqui na passagem de João, se a gente precisa descobrir o quanto a gente está nele e o quanto ele está em nós. Né? Ele está totalmente em nós. É nós que ainda não estamos totalmente nele, quando nós nem sabemos, nós nem entendemos que ele está totalmente em nós. Né? Então, a gente precisa fazer essa descoberta, a gente precisa fazer essa introspecção de encontrar esse Deus, né, que eu lembro sempre do Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em vós, né, Tiago? Então, que a gente, ele fala assim, que a gente aprenda a estabelecer a união com o divino. E essa união não é com o divino que está, claro que em tudo, mas daquele divino também que está bem aqui em nós, né, Tiago? Jesus cansou de dizer isso para nós no bom sentido, né? Que ele estava falando, o reino dos céus está dentro de vós, está aqui, está aqui. Quanto que o missionário veio dizer essa coisa maravilhosa, veio ensinar essa preciosidade para nós, Nando, que o reino está aqui dentro, que Deus está aqui, que está tão próximo de nós. E você disse algo que realmente mexe muito, fazer essa descoberta, essa viagem interior, essa conquista do nosso próprio território íntimo, que a gente acha que é pequeno, né, Nando? Mas tem muita coisa para a gente mexer, não tem? Fala a verdade, a gente precisa mexer muito, conquistar muitos territórios no íntimo, ver talvez os nossos... Quando a gente passa por uma dificuldade, Nando, igual uma conhecida nossa, olha só que coisa, semana passada, Nando, ela desencarnou na família dela o irmão num dia da semana, no outro dia da semana a mãe. Ela mal voltou do cemitério, se trocou, tomou banho, já teve que voltar de novo para aquela celebração triste. E a mãe dela, a gente teve comunicações mediúnicas, a mãe dela está muito bem, graças a Deus, e a mãe preocupada com a filha, Nando, no plano espiritual, você sabe por quê? Porque a filha estava entrando no seguinte clima. Ela estava dizendo assim, poxa, Jesus, eu orei tanto para você não fazer isso comigo, e ela começou a jogar toda a culpa nos ombros de Jesus. E estava entrando num clima de revolta. E esse texto ele vem nos ensinar que a gente não deve entrar nesse clima, não é? A gente precisa muito se imunizar contra esse desejo de revolta que pode eventualmente brotar, especialmente na situação que nós estamos vivendo. A gente tem vivido isso, né? Esse afastamento mais longo e mais distante do ente querido. A gente pode falar, a gente fala até perda, mas não é perda porque a gente sabe que a vida continua e a possibilidade de reencontro é muito grande. Mesmo que for assim, eu lembro lá do André Luiz, que ele pensava na mãe dele, a mãe dele já estava em esferas espirituais muito mais altas, mas ela, quando podia, vinha visitá-lo. Então, a gente pode um dia ainda ter a visita de um ente querido, né? Então, não é perder, é
a gente ter essa, como se fosse uma viagem que o seu ente querido está em outro país e a gente só se fala, às vezes, por um mecanismo aqui de internet, né? E aí a gente tem que não justificar ou querer trazer uma explicação que, num momento de perda como essa, é difícil a pessoa ser consolada, né? Por mais que você traga alguma razão para ela, a gente pode trazer até várias razões, né? O Espiritismo mesmo nos ensina razões através das quais a gente fala, poxa, às vezes a pessoa não. Para que ela vai ficar num planeta como esse, que de repente de muito sofrimento? Por que a gente vai reter uma pessoa que está muito doente, que já sofreu tanto? Ela vai, a gente sabe, as informações do plano espiritual para nós é que existem cidades no plano espiritual, existem locais onde a pessoa vai ter mais consolo, né? Vai ter mais uma vida muito melhor do que a nossa aqui, não é, Tiago? É verdade, é verdade. A mediunidade está aí para nos provar, Nando. E você sabe o que é mais curioso dessa história, que é bonito? Que apesar de tudo isso que aconteceu, desse momento de tristeza, a vizinha comprou um vasinho de flor para levar para lá pro velório da nossa irmã, né? E aí ela, por circunstâncias outras, tal, quando o marido aconteceu aquilo, aquilo outro, não deu para ela ir levar a situação, o vasinho, e ficou na casa dela. Ela ficou assim pensando, poxa, eu queria tanto ter dado esse vaso ficou aqui, agora já passou do ponto, eu vou do nada lá chegar com esse vaso, ficou fora de época, fora de tempo, né? E a nossa amiga desencarnada foi até a vizinha, disse, vai lá, leva esse vaso de flor para minha filha como se fosse para mim. Pode entregar para ela, para minha filha. Você vai entender por quê. E ela foi lá, quando ela levou aquele vaso de flor lá para ela, você não acredita, Nanda, é o mesmo vaso de flor que ela tinha comprado para a mãe dela no Dia das Mães. E aquilo encheu ela de alegria, coisa maravilhosa. Então, assim, a própria mãe preocupada com a filha que ficou. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque os dois lados estão se sentindo ainda, né? Apesar de nós estamos aqui, a gente tem que tomar cuidado com os nossos sentimentos, porque quem está lá, Nando, também sofre com o jeito que nós estamos. Não é só a gente aqui, né? Eles querem saber se está tudo bem, se eles vão, né? Vão seguir, claro, agora outro planejamento, eles querem saber. Então, todo mundo precisa se sujeitar à vontade de Deus. Tiago, assim, não se rompe assim facilmente, né? Um vínculo, se vai romper pela morte física, claro, com o desaparecimento daquela pessoa fisicamente, mas a gente continua conectado, né? Que né, a gente desliga aqui o computador, mas a conexão com a internet continua aqui, por exemplo, né? Só um exemplo assim pequeno. Então a gente tem que saber que o que as ações nossas aqui influenciam lá, as ações lá também nos tocam aqui, né? Aquele vasinho lá da Violetas na Janela também é um exemplo que a mãe da Patrícia envia aqueles vasinhos da flor que ela sempre tanto gostou, né? Tudo bem, então aqui, olha, o nosso Emmanuel continua dizendo: apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como um recurso de fácil obtenção do amparo celestial. E, aliás, a prece é, como a gente sabe, um link, uma ligação que o que a gente quiser enviar de bom para esse ente querido que está no plano espiritual é através da prece, não é, Tiago? Com certeza. Sabe quando você chega naquela casa abafada, né, no quarto parece que tá ruim, tá meio... Aqueles... Nossa, que lugar tá abafado aqui, deixa eu abrir a janela. E abre a janela e bate aquele vento e respira melhor. É como se a oração faz isso com a gente, né? Parece que a gente tá... A nossa alma não respira direito, a gente vai lá, faz aquela oração, a gente abre a janela da nossa alma e bate aquele vento gostoso, aquela energia, aquele ânimo que chega. Ou mesmo se for até aquela oração, Nando, que a gente chora e nem diz nada, só fala, meu Deus, né? E descarrega aquela dor. E serve, você abre a janela da sua alma, isso é tão importante, manter esse link, essa conexão. E dizer que se a gente tem quer o melhor sentimento para o ente querido que foi, é que esse sentimento seja menos angústia, menos revolta, né? E mais saudade. Saudade é normal que a gente sinta, né?
do que a gente se revoltar e falar por que foi, por que aconteceu isso, por que aquilo. Não, a gente tem que ir partir para outro tipo de conexão. O Emmanuel continua aqui, olha, muitos pedem determinados favores, recitam maquinalmente as fórmulas verbais, certamente não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado, no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. A gente, assim, o pai também, né, quando ele fala que por exemplo, pedireis tudo o que quiserdes. Aí existe medida para isso, né, Tiago? Porque ele não vai ficar, no caso, dando atenção para os nossos caprichos, né? Não, tudo tem que ter coerência aí, não é verdade, Tiago? Você vê o próprio Jesus Cristo, momentos antes da cruz, não, ele celebrou aquela ceia, celebrou aquele momento maravilhoso, onde ele falou que ele mandaria o novo Consolador, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Eles cantaram uma música, eles comeram, e eles saíram para o Jardim das Oliveiras. E quando eles estavam no meio do caminho, Jesus pediu que alguns discípulos, ali Pedro, Tiago e João, se distanciassem dos demais e chegasse mais perto dele para orar com ele. E ele começou a orar ali, Nando, ele dizia o seguinte: Pai, será que eu tenho que beber esse cálice mesmo, né? Será que esse cálice doloroso que estou prestes a presenciar, eu vou ter que beber mesmo esse cálice? Mas, Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus orou dessa maneira chorando, Nando. Você já imaginou uma coisa dessa? Com o joelho no chão, o soberano desse planeta, com os joelhos no chão, o rosto em terra, chorava e dizia o seguinte: Pai, seja feita a tua vontade. Eu fico imaginando como esse espírito, ele é... Como que Deus vai negar uma oração para esse homem? Como que Deus vai negar para um espírito tão grandioso como ele, tão amoroso, que sabia tudo o que aconteceria e mesmo assim se sujeitou amorosamente? Ele deu ali, Nando, assim, eu acho que ele deu a lição máxima para nós de como nós devemos se sujeitar. Então, claro, Jesus Cristo tinha plena consciência dessa missão. A gente vai precisar aprender a chegar num bom senso do que seria, como o Dr. Bezerra de Menezes fala, né, daquilo que eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar. A gente precisa chegar a aprender a ter essa amadureza, esse sentimento, esse bom senso. Tiago, mais do que Jesus, né, podia ser, ele tinha a noção da grandeza que muito mais tarde nós humanos aqui, né, nós aqui na Terra, né, encarnados em várias etapas, ainda não vislumbrávamos, né, a grandeza do Pai, né? Ele sabia da grandeza e sabe da grandeza do Pai porque ele estava, né, antes de vir para cá, em esferas altíssimas, né? Então ele tinha conhecimento do universo, ele tinha uma abrangência muito maior do que é esse universo, que é a criação do nosso Pai, né, do Criador, dessa força soberana, como diz o Miramês, né? Ele sabia de tudo isso. E ele vem e se reduz, né, a entrar numa esfera ainda primitiva, ainda nós aqui estávamos e ainda nos encontramos ainda muito aquém na evolução, e ele vem, pisa o nosso chão, vem, respira o oxigênio que respiramos, sente o calor do sol como nós sentimos, os ventos, ele vem, ele não mandou, ele falou assim, não mandou recado, não, ele falou, eu mesmo estarei lá. E isso como você disse, né? É um exemplo de humildade incrível, né? Um espírito dessa grandeza está ali, né? Com aquela pessoa que estava caída no chão, cego, a criança que estava desencarnada, todas aquelas passagens que a gente sabe dele, né?
do quanto ele esteve com as pessoas ali, né, aquelas criaturas que estavam sofrendo ali, mostrando para nós o que é realmente amar, né? Como ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quer dizer, ele dizendo, siga os exemplos que eu deixei, né? Exemplos maravilhosos, né, Tiago, do nosso querido Jesus. Maravilhoso, maravilhoso. Você fez uma leitura abençoada, porque você traduziu exatamente o pensamento do Emmanuel no livro Sentinelas de Luz. E lá nesse livro, Nando, o Emmanuel vai dizer o seguinte: olha para Jesus, nesse exemplo, exatamente o que você colocou. Ele obedeceu da manjedoura até a flagelação na cruz. O Emmanuel vai dizer isso, né? Quando ele vai ensinar para a gente sobre essa questão da gente se submeter a Deus, ele vai usar exatamente esse exemplo que você deu, vai dizer o seguinte: olha para ele, ele obedeceu tudo que diria a lei humana, desde a manjedoura, daquele, né, aquele berço rústico, até a flagelação da crucificação. Então, olha para ele é o nosso exemplo máximo de submissão, que não precisava, né? Não precisava, mas ele fez assim para nos ensinar. E a gente tem que, Emmanuel vai dizer também, Nando, que a gente tem que aceitar essas dores expiatórias que nós mesmos criamos, mas a gente ainda não compreende isso. Mas se a gente ainda não compreende tudo, pelo menos aceite no nosso coração que um motivo tem. E vai ser a melhor maneira da gente nascer, viver, renascer de novo na Terra, com esse coração leve, sujeito às vicissitudes, querendo melhorar sempre, mas aceitando os desígnios de Deus como um bom filho, né? Como uma boa ovelha. Verdade. Aí nosso Emmanuel continua aqui dizendo, ó, alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Olha, atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, é a partir desse momento que a gente vai receber e todas as nossas orações serão atendidas. Quando integralmente ele fala aqui, né? Então, quando estivermos integralmente também conectados com ele, com os ensinamentos que ele nos deixou. Aí é que integralmente também essas preces, orações serão atendidas. Então, na medida que a gente vê alguém, viu várias pessoas que passaram por aqui, Madre Teresa de Calcutá, Irmão Dulce e outros mais, né? O próprio Gandhi, que é indiano, né? De uma cultura que não é cristã, e ele fala só uma parte do Sermão da Montanha, se a gente cumprir, se a gente seguir, já seremos felizes, né? Então veja o quanto a gente precisa estar com ele para que aquilo que a gente realmente pedir, solicitar. E por que aqueles outros eram atendidos? Por que, diferente de outros espíritos que pediam ajuda e não recebiam, por exemplo, eu lembro do Dr. Bezerra de Menezes ainda encarnado, uma moça estava totalmente obsediada, né? E ninguém conseguiria afastar aquele espírito, pastores, padres e outros, e chamam o Dr. Bezerra. E ele conversa com aquela moça e com o espírito, na verdade, que estava ali possuindo, né, dizendo que essa aqui é minha, ninguém tira. E aí ele, com as palavras dele, né, com a rogativa dele, com certeza, Jesus, Deus, o espírito se afastou. Ela falou que saindo do seu coração aí, foi por isso que eu vou deixar essa moça, porque o que saiu do seu coração aí. Então, por que esses espíritos conseguem resposta? Porque cada vez mais estão ali com ele, né? Integralmente, vamos dizer assim, né, Tiago? E olha só, olha, se você puder terminar esse trechinho, então aí que vai ser bacana, ó, que ele vai dar o entendimento para nós, Nando. Olha só. Então ele diz aqui, ó, então, quanto quisermos ser-nos-á feito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e finalmente de cada circunstância, né, Tiago? Então, você viu? Porque é o seguinte, aí quando a gente estiver em Cristo, Nando,
a gente vai entender o sentido de cada coisa, a finalidade. Então, a gente vai ter uma compreensão tamanha que a gente não vai ficar pedindo coisas absurdas. Vamos supor, a gente tem um filho, tem lá um parente, igual tem lá meu sobrinho, ele chegou e falou, posso comer bolacha? Era meio-dia. Posso comer bolacha? Quer dizer, ele não tem compreensão ainda, não é, Nanda? No sentido humano, tentando traduzir para um lado humano nosso. Então, assim, essa rogativa dele, ela merecia ser atendida. Se ela fosse atendida, comprometeria a nutrição dele naquele momento. Agora, aqueles que estão em Cristo, ele já entende o sentido das coisas. E quando ele pede uma coisa, é porque tem uma coisa que tem sentido, tem uma finalidade. Eu acho bacana que a gente está aprendendo nessas traduções que o Paulo Henrique está fazendo, que muito bacana que os espíritos quiseram trazer isso para Kardec. A gente está aprendendo a exercer o nosso livre-arbítrio. E à medida que a gente vai aprendendo a exercer o livre-arbítrio, nós vamos tendo mais liberdade. Quanto mais moralmente crescemos, mais inteligência crescemos, mais liberdade nós teremos. Olha só, e tem gente que pensa que é o contrário, né? Esse negócio de Jesus aí, a gente vai se tornar todo umas pessoas limitadas, e é exatamente o contrário. É aquela ideia do sacerdócio, né? Que a pessoa, eu vou exercer um sacerdócio, aí eu vou ficar preso a esse sacerdócio, mas o sacerdócio não precisa ser, né, paramentado ou dentro de como a Madre Teresa de Calcutá, quando ela percebeu, né, que ela estava dentro de muros e de um conforto, sabendo que lá fora muitas pessoas estavam sofrendo, né, na miséria, ela, né, recebe um chamado, ela recebe o chamado e vai atender aquelas pessoas que estavam lá. Então, a gente tem que crescer também, né, Tiago? Maturidade, isso precisa, desenvolvimento, é progresso, é evolução, a fim de a gente ser mais maduro, né, com relação ao que a gente vai solicitar ao alto, né? E mais do que solicitar, a gente precisa dar exemplos, porque foi isso que Jesus fez. Ele deu muito mais exemplo do que ele ficou ditando regras ou comportamentos ou posturas, não. Ele fazia. E aí, com isso, as pessoas olharam e falaram, quer dizer, não é só ir lá e ficar proferindo e falando e discursando, né? É importante, a importância de a gente também fazer algo que isso vai sendo algo que vai construindo dentro de nós uma fortaleza de alma, e as nossas atitudes passam a ser não mais algo que a gente está ainda exercitando, já é algo que brota espontâneo de nós, porque Jesus era assim, espontaneamente ele fazia o bem sem, né? Ia lá caminhando e fazendo bem, caminhando, porque isso era natural nele, né? E a gente precisa cada vez mais tornar isso natural nas nossas atitudes, né, Tiago? E você sabe, Nando, que posso falar uma coisa bem difícil aqui, bem difícil, bem complicado isso. Que dentro desse processo de amadurecimento que você falou, talvez eu me preocupe, né, com aqueles casos onde um espírito à beira da morte tem aquela melhora, a melhora da morte, para que os parentes parem de, né, vibracionalmente atrapalhar o desenlace, né? Eles relaxam, aí o espírito consegue ser removido. Acho que a gente tem que chegar numa maturidade tal de confiança em Jesus e na providência divina. Senhor, se meu parente está passando por esse momento tão difícil, o Senhor que sabe, né, da vida dele, se ele fica ou se ele vai, mas que a minha oração seja para que ele dê força para ele passar por esse momento. Acho que essa talvez seria a maior dificuldade para a gente, que a gente não quer fazer essa oração, né, Nanda? A gente quer falar que ele fique, igual essa minha amiga, que ele fique e tal, mas acho que a nossa oração tem que ser para, se a gente quiser ajudar realmente, a nossa vibração tem que ser para que ela dê força, coragem e ânimo para ela enfrentar essa dificuldade que ela está vivendo. Eu acho que isso também é uma maturidade que a gente precisa alcançar, mas muito difícil. Porque ali é um processo mesmo, esse é um processo de mudança, de transformação. A gente sai da crisálida, sai da casca para viver mesmo a vida verdadeira, que é a vida do espírito. Quando por estar-se lá no plano espiritual e vir para cá, também é uma dificuldade, né? Também porque estamos num planeta que a gente sabe que ainda é de dor, que ainda é de provas, que é de expiações,
Então é difícil, mas é isso que está engrandecendo e trazendo para este planeta ou para essa humanidade, essa espiritualidade toda, a evolução, né? E às vezes é isso que a gente precisa passar por determinadas situações para evoluirmos, até que a gente não precise mais passar por tudo isso, que não seja mais nada disso necessário. Tiago, a gente vai dar aquela pausa e eu vou pedir justamente para você trazer para nós a prece, a oração, as vibrações, que hoje estamos falando disso, que a gente possa seguir aí as suas palavras, as suas, né, vibrações para esse momento aqui com os nossos queridos ouvintes e telespectadores. Vamos lá, então, seguir o Tiago aí na oração. Então vamos juntos, meus amigos, esse momento muito, muito importante, nos dando as mãos em espírito, unindo, coração a coração. Vamos lembrar daquelas pessoas da nossa família, do nosso convívio, do nosso ambiente de trabalho, que a gente sabe que está precisando, às vezes passando por um momento de dificuldade, de depressão, de tristeza, saúde comprometida. Que a nossa oração possa chegar até eles, onde eles estiverem, naquele leito de hospital, em casa, recluso. Que essa oração possa chegar de mansinho, com muito carinho, envolvendo-os, recolorindo o seu dia, sua alegria de viver, a sua paz. Senhor Jesus, abençoe aquelas pessoas que nesse momento oram por Ti, clamam pela Tua presença. Que seus corações não fiquem sem resposta, Senhor Jesus. Que a nossa oração possa auxiliar a levantar e a restabelecer cada um desses corações que necessitam muito. Senhor Jesus, debaixo da Tua misericórdia, pedimos imensamente para aqueles irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, enfermeiros, médicos do espaço, que estão a auxiliar, a tratar e a cuidar dos nossos familiares, dos nossos amigos. Não deixe falhar, não deixe esmorecer, que eles possam fazer o seu trabalho com amor e sabedoria. E nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado, especialmente estarmos aqui encarnados e vivenciando esse momento especial na presente existência. E assim, Senhor Jesus, nós te agradecemos humildemente por mais um dia, por mais um evangelho. Que assim seja, Senhor. Graças e graças e graças a Deus. Graças a Deus aí, maravilha. Que bom a gente passar aí, né, esse momento em prece, em oração, em vibrações. E a gente quer dar um recadinho para você. Você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio, colabore. A sua ajuda vai poder ajudar a outras pessoas a encontrarem a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, a ter, né, essa programação tão especial, né? Falando de espiritismo, falando de Jesus, falando do bem. Então, se você colaborar, você vai estar ajudando a muita gente. Então, é fácil. Entre no site amigosdaboanova.com.br, isso mesmo, aí você vai saber como você pode colaborar. E também os telefones fixos, o telefone fixo e também o WhatsApp. É o 11, é o fixo, né? 24583214, e o WhatsApp é o 11 97261 0272. Esses dois meios de contato aí através do site também. Então, participe, colabore, seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Esperamos por você. Isso mesmo, né, Tiago? E vamos em frente aqui ainda com a leitura. E o Emmanuel diz assim: então, quanto quisermos ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância, né? Então, para cada porção, né, uma razão, um sentimento, uma finalidade, né, como ele coloca aqui, dentro dessas circunstâncias que a gente está vivendo. Tudo na medida certa, tudo no ponto certo, no momento certo. Nem sempre aquilo que a gente pede em oração
a gente vai obter a resposta, mas nem sempre a resposta é da maneira que a gente imaginava que fosse. Só mais tarde que a gente vai entender e falar, então é por isso que eu não tive aquela resposta que eu desejava. Ela veio de outra forma. Às vezes os espíritos falam assim com a gente. Mas por que o espírito está dizendo isso? Eu não estou entendendo, ele não está me respondendo. Aí passa-se um tempo, a gente, olha, agora estou entendendo aquela resposta. E a prece, às vezes, é respondida dessa forma, pelo plano espiritual, né, Tiago? Verdade, você sabe que a gente vivencia determinadas situações, a gente pede, poxa, livra isso da minha família, olha a situação terrível que está acontecendo, triste, né? Essa brigaiada, essa situação, esse conflito, e a espiritualidade fala, sim, nós atenderemos, mas é necessário que um grau de maturidade, que esse conflito que a gente consiga atingir determinado nível de compreensão e entendimento. Enquanto não chegar a esse nível, Nando, o conflito não, ainda ele tem sentido. Por isso que ele fala assim, a gente vai aprender que a finalidade de cada circunstância. Então, se adentrou um fato no nosso destino, no nosso caminho, esse fato, essa circunstância, ela tem uma finalidade. É isso que ele está ensinando. E quando a gente aprender que tem essa finalidade, nós entendemos o porquê, aí sim a dificuldade será removida, porque agora ela cumpriu o seu papel. Então a gente agora não vai, a nossa oração é para a gente também incluir, claro, que a gente quer que as coisas se resolvam, mas também a nossa incluir na nossa oração, né, que a gente possa abrir o nosso coração e entendimento para aprender o que Deus quer ensinar para a gente nessa situação. A gente não pode fechar essa porta desse raciocínio. Isso mesmo, Tiago. Aí depois o Emmanuel continua aqui. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. É só assim, né, com esse tempo, com essa maturidade, com as circunstâncias que a gente for gerando, com aquilo que nós fomos construindo, né? Porque é com todo esse trabalho, com suor, com dificuldade, claro, com desafios, é que a gente vai conseguir, né, ter aí depois uma outra circunstância, uma outra, né, estaremos habilitados, mais habilitados, né, porque é aquilo que a gente estava falando, por que que esses outros seres conseguem resposta, e às vezes até imediata, né, de uma cura, de uma situação que se resolve rapidamente, porque foram se habilitando para isso, né, foram crescendo, foram evoluindo. Na medida que a gente crescer e evoluir, que a nossa fé for se solidificando, a comunicação fica mais rápida, né? E a gente está movendo alguma coisa que tem uma resposta mais rápida. É porque a gente... os méritos também, né? Né, Tiago? É bonito. Chegamos a ver, tivemos a oportunidade de saber de uma pessoa que ia ter uma doença, a espiritualidade avisou, ó, essa dificuldade enfrentaria o seu caminho, mas como você está indo bem, não tem necessidade, essa doença não vai eclodir no seu perispírito pelo seu próprio esforço. Achei tão bonito isso. Então, olha, você vê que coisa? Ele estava se esforçando, estava indo bem, e essa pessoa conseguiu essa graça. E essa graça não foi dada de graça. Foi uma graça alcançada com seu esforço e sacrifício. Verdade. Aí ele encerra aqui com esse parágrafo. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Olha aí, né? Precisamos trabalhar, precisamos estar aí como aquele que quer encontrar um tesouro, ele precisa, né, ir lá cavar, ele precisa explorar, ele precisa querer encontrar. Esse tesouro da prece, da oração, da proximidade com Jesus, precisa desse esforço nosso desse trabalho, né, Tiago? A gente precisa remoer os nossos pensamentos, ver da onde está surgindo o porquê, e encaixar a bondade divina em tudo que está acontecendo. Se a gente não encaixar, Nando, a bondade divina, alguma coisa está errada, viu? Se o nosso pensamento não estiver ligado com a bondade divina, a compreensão do que está acontecendo, fora da justiça está, porque o próprio Espírito dizia o seguinte, não dá para fazer justiça sem bondade, sem caridade.
A lei da justiça obedece à lei da caridade. Então, se Deus está fazendo justiça no nosso planeta, Ele está fazendo, tenho certeza disso, da maneira mais carinhosa possível, da maneira mais bondosa possível. E a gente precisa urgentemente, Nando, surfar nesse sentimento de paz, de amor, a despeito das dificuldades, sob pena de também perecermos, viu? Sob pena de a gente entrar aí num looping de sofrimento, de dores, que obviamente não é o desejado. Então, a gente espera, né, Nando, que esse texto venha encorajar a gente a seguir esse caminho de Jesus, aprender a se sujeitar à vontade do Pai. Precisamos urgentemente. E não é complicado, né? Porque se fosse complicado, ele não teria nos ensinado, não teria deixado exemplos. É nós que complicamos, né? Sempre estamos colocando obstáculos, colocando o se, e se, né? A gente não pode pensar dessa maneira, a gente tem que ir quebrando esses sis aí e confiando, porque se ele com a autoridade que ele tinha já aqui com a gente, quando ele esteve conosco e que deixou para nós esses exemplos, essa autoridade dele é verdadeira, é verdadeira. As suas lições que ele nos deixou é muito verdadeira. A gente precisa confiar nisso e achar que a gente não é capaz. Se não fôssemos capazes também, não teria vindo para cá. Falando, ainda não é a hora, né? Foi a hora. E olha que já passaram aí, hein? 2021 anos ainda, mas ainda é hora, né? Sempre será a hora, e era a hora dele trazer isso para nós também, né, Tiago? Na hora, estava na hora, e esse é o momento, o dia de hoje. E Jesus falou o seguinte: ele deu um antídoto contra a ansiedade. As dificuldades bastam, as dificuldades do dia de hoje. Vamos se preocupar com o dia de hoje. Hoje, vamos vencer hoje, né, Nando? Vamos nos cumprimentar, vamos nos amar, nos abraçar no dentro do possível, né, no distanciamento, obviamente, em espírito, mas a gente vai viver, vamos, né, sentir. Vamos deixar esse marasmo, essa energia horrível que muitas vezes estão produzindo, seja por interesses escusos, né, das trevas, aí se aproveitando de mentes que estão amedrontadas, ou mesmo pessoas fazendo maldade. Vamos surfar nisso não, vamos viver nisso não. A espiritualidade espera de nós, Nando, especialmente como espíritas, que já temos um conhecimento, e a gente está falando aqui para os amigos, todas as pessoas que se sentem, vamos dizer assim, multiplicadores da mensagem de Jesus, né? Falando para pessoas que também vão sair para a escola, para o comércio, para o trabalho dela, onde que elas podem sair dentro das suas limitações e vão poder levar essa mensagem de otimismo e de paz, porque, sobretudo, ser otimista é se sujeitar às leis de Deus. Então, a gente precisa realmente desse sentimento no nosso coração, sob pena desse terreno ficar totalmente seco e qualquer semente de luz que eventualmente a espiritualidade puder plantar aqui no nosso coração não vai florescer nunca, não vai ser suficiente para florescer e crescer no nosso coração. E nosso coração é terra fértil, né? E coração de todos nossos irmãos é terra fértil. E a gente precisa colocar essa semente. Então, a gente tem a obrigação de levar, né, para quem quer que seja, como a FEAL faz aqui, através da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior e outros meios de comunicação, para levar a mensagem, porque a gente precisa dessa mensagem. Essa mensagem não pode ficar oculta, ela tem que ser dividida, ela tem que ser expandida, ela tem que ser levada pelos quatro cantos desse planeta para a gente melhorar a nossa vida. Tiago, a gente está chegando no final aí, as últimas aí considerações suas, já se despedindo dos nossos queridos aí que nos acompanham, telespectadores, rádio ouvintes. Então, as suas palavras aí finais aí para a gente encerrar esse momento tão gostoso aqui do programa Alvorada. Nanda, só quero lembrar aquelas palavras de Jesus, né? Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amar. Então a gente tem que se amar, se respeitar com muito carinho. Eu acho que a nossa vida vai fluir de uma maneira muito mais gostosa e leve. Eu agradeço, viu, Nanda? Agradeço todo mundo aí. Deixo um abração a todos. Obrigado aí pela disponibilidade do seu tempo para a gente poder somar, dividir, expandir, multiplicar, né, a mensagem do nosso Mestre Jesus. Então, muita paz aí, muita luz a todos e a todas.
Tchau, tchau, Tiago. Tchau. Tchau, Nando. Fiquem com Deus. Um abração. E até o programa próximo, né? O próximo programa Alvorada, que sempre está trazendo uma mensagem para você aí. Esperamos você também no próximo programa. E até lá. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.